Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a banda da juventude, glória a Deus. Deus abençoe a vida deles. O Senhor continue abençoando grandemente os nossos jovens. Amém? Graças a Deus. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós queremos, nesse momento, apresentar diante de Ti a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz. É espada de dois gumes. A Tua palavra, Senhor, que nos orienta, a Tua palavra que nos guia, a Tua palavra que nos anima, nos renova. A Tua palavra, Senhor, é o centro de nossas vidas, porque nos apoiamos nela para vivermos a cada dia segundo a Tua vontade, para andarmos segundo o Teu querer. Então fala conosco de maneira sobrenatural nesta noite, Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Não deixe que eu fale de mim mesmo, Senhor, mas somente do Teu Espírito, ó Pai. Coloca nos meus lábios a Tua palavra, Senhor, e que os corações aqui nessa noite sejam prontos a receber a Tua voz, a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Como nós falamos, nós estamos vindo de uma semana de oração. E foi uma semana muito boa, porque nós não vivemos sem oração, né? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus para base para esta palavra, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, para a nossa meditação. Amém? Efésios, capítulo 6, versículo 18. Está assim: com toda, o quê? Oração e súplica. E mais o quê? Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Somente esse aqui. Vamos ler de novo? Mas vamos ler mais bonito. Vai ficar uma coisa mais bonita aqui. Amém? Vamos lá? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, você já conhece esse texto, que é onde o apóstolo Paulo fala sobre a armadura, né? E quando ele trata da armadura, depois ele vem falando aqui que nós precisamos estar revestidos, nós precisamos estar armados, mas precisamos em todo o tempo estar orando, suplicando, estarmos em todo o tempo vigiando. Amém? Você não pode esmorecer, você não pode descansar. Nós temos que estar em todo o tempo vigilante na presença do Senhor Jesus. Sem uma vida de oração, não tem como você e eu entrar nos níveis a qual o Senhor tem na oração para nós. Nós precisamos ter uma vida de oração com Deus. A vida de oração é uma vida de intimidade com Deus. A oração é a veia aorta que nos liga a Deus. Nós precisamos ter essa conexão com Deus. E você só consegue essa conexão através da oração. Você só consegue manifestar o reino espiritual no reino carnal através da oração. Você consegue atrair o mundo espiritual através da oração. Através da oração, a gente consegue manifestar o mundo espiritual no mundo na qual nós estamos vivendo.
É por isso que milagres acontecem. É por isso que muitas coisas acontecem de extraordinários. Porque existe alguém que está orando, alguém que está clamando, alguém que está colocando a sua vida nas mãos do Senhor, tendo uma intimidade com Deus, para conseguir ver o sobrenatural. Nós queremos ver o sobrenatural. Nós queremos ver os milagres acontecer. Nós queremos que o Senhor responda às nossas orações. Nós queremos que se manifeste a glória de Deus em nossas vidas, aonde nós estamos, dentro do nosso lar, não é verdade? Mas para isso acontecer, eu preciso me conectar com aquele que tem todo o poder, com aquele que está pronto para agir sobre a minha vida, com aquele que me criou para ter essa intimidade comigo. Você está entendendo? Deus nos formou para ter esse relacionamento. Foi isso que Ele fez quando Ele criou o homem. A Bíblia diz que Ele visitava o jardim uma vez por mês. Amém? Não. Visitava sempre, todos os dias. Ele estava com essa ligação com o homem. Mas foi quebrada essa ligação. Foi preciso que Jesus viesse a este mundo para nos conectar novamente ao Pai. E o interessante é que quando Jesus estava aqui andando com os seus discípulos, foi o que mais falou de oração, foi o que mais bateu nessa tecla, porque ele tinha uma vida de oração. Para você ver que quando ele foi para o Gálgota, antes ele orou no Monte das Oliveiras. Ele primeiro foi orar, ele primeiro foi entregar aquele momento ao Pai, mas para mostrar para nós que em todas as dificuldades, em todas as pressões que nós temos na vida, todas elas podem ser vencidas através do poder da oração. A oração tem o poder de fazer coisas que eu e você não podemos fazer. A oração tem o poder de entrar em lugares que eu e você não temos como entrar. Você tem como entrar no coração do seu cônjuge? Você tem como entrar no coração do seu filho? Porque às vezes nós encontramos pessoas e diz assim: ai pastor, o meu marido só misericórdia. E só misericórdia mesmo, porque você também foi só misericórdia. Eu fui só misericórdia. Alguém orou pela minha vida. Alguém gastou um tempo de oração, entregando a minha vida nas mãos de Deus, para hoje eu estar aqui nessa posição de servo de Deus. Alguém gastou tempo, alguém permaneceu orando por você, para ver esse momento, até o momento que você se convertesse. Você lembra de alguém que orou por você? Ah, nem lembro, pastor, mas eu fui numa igreja, amém, mas pode ter certeza que existia algum lugar que você foi antes e alguém estava orando por você. Nós somos fruto da oração. Eu sou fruto de oração. Eu me desviei do evangelho ainda jovem, e a minha avó orou durante 5 anos para me ver novamente na presença de Deus. E o Senhor respondeu à oração dela. Amém? Ela orou durante 5 anos, mas ela recebeu o resultado. Mas demora tanto assim, pastor? Como nós falamos antes aqui, é o tempo de Deus. Eu fui ser pastor em Éden, e quando nós estávamos lá arrumando a igreja em Éden, e uma irmã que eu já conhecia na igreja falou comigo assim: pastor, meu marido quer te ajudar. Eu falei: pode me ajudar, que eu preciso de ajuda aqui. Estava arrumando, e ela falou assim: há 30 anos que eu sou casada com ele, eu posso contar as vezes que ele entrou na igreja. Eu falei: 30 anos? 30 anos eu oro para esse homem se converter, pastor. Eu falei: poxa, eu confesso para vocês aqui, vou abrir o confessionário.
que eu até desanimei, falei assim, não vai ser comigo, um pobre pastorzinho, mineirinho, missionário, está vindo aqui para abrir uma igreja, não vai ser comigo que esse homem vai se converter. Já deve ter ouvido tantas palavras tão boas e não tocou esse coração, meu Deus. Primeiro culto na igreja, ele trabalhou comigo lá uns 2, 3 meses. Primeiro culto de inauguração da igreja. Quando a gente fez o apelo, quando eu olho assim no meio das pessoas que lá estão na frente, quem está lá na frente? O marido dela. Porque não sou eu e nem você que faço, é o Senhor Jesus que faz. É Ele, não somos nós somos apenas instrumento nas mãos dEle. Mas é Ele que faz, e a oração nunca é em vão, meu irmão. Por mais que às vezes nós não vamos ver ainda o fruto agora, mas depois, pode ter certeza que vamos ter testemunhos disso, né? Eu estava até conversando com a Chile um dia desse aí, e falei assim, fui a Curitiba, e fui conhecer uma igreja que eu gosto muito, né? A primeira igreja batista de Curitiba. E quando cheguei lá, vi uma coisa assim maravilhosa, né? Passeei o tempo todo, conheci todos os lugares lá na cidade. Mas aí quando eu vim embora, que eu fui ver, pesquisar, tinha uma torre que o governador Ratinho deu à igreja batista para poder fazer oração. Aí eu fui ouvir o testemunho disso, eu falei, puxa vida, eu não fui lá nessa torre. De todos os lugares turísticos, lá é o lugar que eu queria mais ir. Se fosse assim, você não vai em nenhum outro lugar, você só vai nessa torre aqui, eu estaria satisfeito. O lugar que eu queria passear era lá, na torre de oração. Só que eu fui ouvir o testemunho e eu fiquei assim maravilhado, que a mãe do pastor Michel estava orando para ter uma torre de oração. E ela havia falecido há 2 anos atrás, e agora o filho conseguiu concretizar a oração dela. Por isso que a oração não é em vão, meu irmão. Porque ela não estava pensando nela, ela estava pensando no coletivo, ela estava pensando num todo, ela estava pensando na paz da cidade, no reino de Deus. Olha só, meu irmão, aquilo ali me fez, nem conhecia a mulher já está morta e eu estou apaixonado por ela. Estou apaixonado pela história. Sabe como essa mulher é conhecida lá na igreja? Mãe de oração, mulher de oração. Todas as vezes que ela pegava o microfone, ela dobrava o joelho e botava toda a igreja para orar. Tinha irmão que reclamava, falava assim, mas hoje é dia de festa, essa mulher podia falar alguma coisa de festa. Não, toda vez que ela pegava o microfone, a primeira coisa, vamos dobrar o joelho, igreja, e vamos orar. Aí eu falei para a Bárbara assim, Bárbara, é uma cidade que tem uma paz, é uma cidade que tem uma tranquilidade, mas porque existe um povo por trás orando, clamando em todo o tempo, para que haja paz, para que haja tranquilidade. É isso que nós precisamos, levantar uma torre de oração, mas não precisa, no nosso caso aqui, você pode ser essa torre de oração, eu posso ser essa torre de oração. Nos unimos num só propósito diante do nosso Deus, né? E o interessante, que quando Jesus estava aqui, Jesus estava sempre orando, os discípulos estavam sempre vendo isso em Jesus, essa característica de oração, e os discípulos poderiam ter pedido a Jesus assim, mestre, ensina-nos a falar da forma que o Senhor fala, ensina-nos a entender melhor, né, a tua palavra, ensina-nos a ser eloquente. Mas o que eles pediram? Vocês lembram? Ensina-nos a orar. Você imaginou ter um mestre do nosso lado? Falou, poxa vida, Senhor Jesus, eu quero ser um pastor eloquente como o Senhor. Mas eles aprenderam com a atitude de Jesus, que uma vida de oração é mais poderosa do que uma pregação. Uma vida de oração é mais poderosa do que você colocar as mãos sobre um endemoniado, do que um enfermo. Uma vida de oração faz todos esses milagres acontecer.
porque eles viram em Jesus essa vida de oração. Então eles pediram ao Pai, ao Mestre, ensina-nos a orar, porque nós queremos ter esse poder também de repreender os demônios, de botar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, no nome do Senhor. Uma vida de oração é vida de intimidade com o Senhor, né? E no edifício de Deus não existe elevador. É de degrau em degrau. Não há elevador. É de degrau em degrau. E a oração chegou a um ponto que ela parou muito na petição. O povo só sabe pedir a Deus, não é verdade? A gente só sabe pedir. Tudo a gente vem na igreja para pedir. Senhor, eu quero ver o meu marido, eu quero ver a minha esposa na tua presença. Senhor, me dá o meu marido, me dá a minha esposa, me dá meus filhos. Amém, não está errado. Mas existe níveis de oração que o Senhor quer que nós tenhamos na presença dEle. A petição ficou aquele nível mais raso da oração. Todos nós queremos sempre, né, esse nível, estar sempre pedindo, sempre falando com o Senhor, mas sempre pedindo algo a Deus, como pedinte, vamos dizer assim, né? O outro nível é o louvor. Aí Deus me deu aquilo que eu estou pedindo. Vamos, um exemplo, eu estou pedindo a Deus um carro. Senhor, eu quero um carro, eu preciso de um carro para mim poder andar, eu preciso de um carro para mim poder trabalhar, eu preciso de um carro para vir à igreja. Aí Deus vai me dar o carro. Aí eu passo para o outro nível. Eu saí de pedinte e passo para o nível do louvor. Que agora Deus fez aquilo que eu pedi. Então eu vou louvar a Ele pelo carro recebido. Senhor, muito obrigado pelo carro. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor ouviu a minha oração e o Senhor me deu esse carro. Então, muito obrigado, é o louvor. Aí eu passo para um outro nível, o nível de ação de graças. Aonde eu reconheço e eu louvo a Deus por tudo que Ele fez e por tudo ainda que Ele vai fazer, né? Mas se nós olharmos esses níveis que nós estamos falando aqui, o foco não é Deus. A petição, o foco é o quê? O que eu queria? O carro, né? E eu recebi o carro, Deus me deu o carro. Aí o louvor, quando eu adoro a Deus, eu louvo a Deus pelo carro recebido. Mas o foco não é Deus, é o carro que eu recebi. Ações de graças, eu rendo graças a Ele porque Ele me honrou, Ele me abençoou. Então eu rendo ações de graça a Ele, mas o foco ainda não é Deus, o foco é o carro, porque Ele me deu o carro, Ele me agraciou, Ele me abençoou. Agora existe um nível totalmente diferente, que é o nível da adoração. O nível da adoração é totalmente diferente desses aqui. Porque o nível da adoração não está na petição, o nível da adoração não está no louvor, o nível da adoração não está em ações de graça, porque quando você está no nível de adoração, você não quer mais saber o que você pediu, o que você recebeu, o porquê que você está agradecendo, mas você está adorando a Deus pelo que Ele é na sua vida. Ele deixa de ser apenas aquele que vai te dar tudo que você pede, para ser verdadeiramente quem Ele é, Senhor da sua vida. Aí você passa para esse nível de adoração. Você já não está preocupado mais com o que você vai receber,
com o que Deus irá fazer por você, mas você agora já está no nível que o que Ele fizer para você é lucro, porque você quer adorá-lo em todo o tempo, você reconhece a majestade, o poder dEle, e você sabe que se você entrar num ato de adoração, vai se cumprir na sua vida a palavra dEle, que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas, Ele não vai ser preciso nem pedir mais. Não vai ser preciso nem orar mais nesse sentido, mas agora no nível da adoração. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua oração. Mas quando você está nesse nível de adorador, onde você já não está preocupado mais em ter nada, somente em adorar o nome do Senhor, em buscar a presença dEle, em reconhecer quem Ele é. Amém? Então, a minha oração nessa noite é que você saia do nível da petição, que você passe pelo nível de louvor, que você passe pelo nível de ações de graça, mas que você permaneça no nível da adoração, que é onde em todo o tempo o Senhor será Deus na sua vida. É o que Ele é que importa para você. Amém? É o que Ele é. E lendo isso, eu achei interessante que a Bíblia fala que os anjos em todo o tempo, eles ficam de todos os lados. Em Apocalipse diz que eles ficam voando diante do trono de Deus, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. E isso de dia e de noite. Eles ficam sobrevoando, né? Corais cantando, os 24 anciões que se curvam diante do Senhor, todos eles declarando a grandeza, quem o Senhor é. E eu estava me perguntando assim, porque as partículas de Deus faz com o ambiente que Ele está, que todos os adorem da forma que Ele é, na sua santidade. Ele é santo, Ele é magnífico, Ele é esplêndido, não é verdade? Aonde há a manifestação da glória de Deus, não tem como você ficar de boca fechada, não tem como você ficar calado, porque a santidade, a glória de Deus nos faz glorificar, nos faz dizer quem Ele é, e Ele é santo, Ele é digno, Ele é de eternidade a eternidade, né? E eu estava lendo em Apocalipse, que a Bíblia diz que diante do trono de Deus há uma taça de ouro. E nessa taça há um incenso, né? Incenso é o ar que Deus respira. E ali é depositada as nossas orações. Ali é depositada as nossas petições. Tudo que a gente pede ao Senhor, tudo que a gente tem colocado nas mãos do Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, ações de graça, até mesmo a nossa petição é colocada ali dentro dessa taça que vai até o Senhor, até o trono de Deus. Você consegue imaginar isso? A oração que você faz aqui sobe direto ao trono de Deus e é depositada. A Bíblia diz que cada um de nós temos uma taça de ouro diante do Senhor. E que Deus recebe a nossa oração. O que eu estou falando aqui, meu irmão, ainda está nesse grau de adoração. Né? Vamos pegar uma taça de alguém, uma taça de apóstolo Paulo. A Bíblia fala que apóstolo Paulo e Silas, né, estavam na prisão porque haviam sido açoitados, estavam amarrados com as suas pernas e os seus braços, né? Mas a Bíblia diz, e estavam presos no cárcere interior, quer dizer, no mais profundo da prisão estava Paulo e Silas.
num lugar aonde muitos ali estavam gemendo de dor, e eles tinham tudo para gemer de dor, porque as suas costas estavam feridas dos açoites, e eles estavam presos àqueles troncos. Mas a Bíblia diz que aqueles dois homens fizeram totalmente diferente. Aqueles dois homens, no momento que eles poderiam estar ali se lamentando, no momento que eles poderiam estar ali, até mesmo dizendo para Deus: poxa, Senhor, Tu nos abandonaste, estávamos fazendo a Tua obra e o Senhor nos abandonou. Mas eles não fizeram isso, eles não murmuraram, eles não fizeram isso, sabe por quê? Eles já estavam num degrau, que eu e você precisamos estar, porque no momento mais difícil de dor, de lamento, há muitas pessoas que aproveitam para se lamentar, há muitas pessoas que ficam se alimentando de fofoca, de intriga, daquilo que não tem nada a ver, daquilo que não traz alimento para a sua vida. Aí não consegue ter uma vida de oração, uma intimidade com Deus, porque existem barreiras e que precisam ser quebradas, porque o demônio está agindo em todo o tempo, porque uma coisa que ele quer é destruir a sua vida e a minha vida. Ele quer acabar. Ele não quer que essa igreja se torne uma igreja de oração. Ele não quer que essa igreja se torne uma igreja que ore em todo o tempo, porque ele sabe que no dia que a gente começar nesse processo, esse lugar vai romper de uma maneira tremenda, que nós não teremos lugar para suportar o povo que ele vai mandar. Mas para isso as cadeias precisam ser quebradas. Os demônios precisam ser lançados no inferno, que é o lugar dele, para que os anjos do Senhor tenham a liberdade de agir neste lugar. Eles tinham tudo para murmurar. E às vezes a gente vê pessoas que nem motivo tem, mas está murmurando. E tem pessoas que estão murmurando por outras pessoas. Ainda é pior, não é nem seu negócio. Não murmure, meu irmão. Não murmure. Murmuração quebra toda e qualquer efeito de bênção sobre as nossas vidas. Eu sei que nós vivemos momentos terríveis, difíceis, que situações nos levam até mesmo a dizer: Senhor. Não é verdade? Todos nós. Mas nós caminhamos com Deus que é poderoso. Nós caminhamos com Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Nós caminhamos com Deus que quer intimidade conosco a cada dia, quer ter um relacionamento conosco em todo o tempo. E Ele quer mudar a nossa história em todo o tempo. Aí eu consigo imaginar Paulo e Silas dentro daquela prisão. E de repente, lá no céu, com corais de anjo para tudo quanto é lado, cantando louvores, adorando, todos eles gritando: Santo, 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 e outros corais cantando: Digno, 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 e outro dizendo: Grande, grande. E de repente, no meio de todo esse louvor, no meio dessa adoração, Deus ouve uma coisa, porque a Bíblia diz, como nós falamos, nós temos uma taça diante dele, e de repente na taça de Paulo e Silas sobe um cheiro suave diante de Deus. E Deus, quando respira aquele cheiro, isso sou eu que estou pensando, meu irmão, isso é a historinha do pastor Leonardo. Vocês não me chamam de contador de história? Eu sou igual criança lendo a Bíblia. Eu mesmo vou formando a historinha dentro da minha cabeça. Se der para me contar aqui, eu conto. Se não der, eu fico só para mim. Mas vocês gostam de me ouvir, né? Tem irmão que fica aí falando comigo assim: você não conta mais aqueles causos? Eu tenho muito caos para contar, mas eu conto com mais caos daquilo que eu vivo, daquilo que, né? E quando eu leio a palavra,
E bem que a minha avó dizia, você é um menino, você tem uma imaginação fértil, menino. Minha avó falava isso comigo. Falava assim, você tem uma imaginação, e tem mesmo, meu irmão. Eu começo a ler e, daí um bocadinho, eu imagino assim, lá no céu, Deus sentado naquele trono, e de repente sobe aquele cheiro, como está escrito na palavra, e Deus fala assim, manda parar tudo. Para. Tem uma música aqui diferente. Aí quando ele vai ouvir, é quem? Paulo e Silas. Preso lá na cadeia, mas estavam lá fazendo o quê? Hein? Se sou eu e Roberto, hein? Eu falo assim, Roberto, olha no que a gente se meteu, Roberto. O que a gente foi fazer, Roberto? O Roberto olha para mim, pois é, Léo, chorando já, que o Roberto também é chorão. Ah, meu Deus do céu, o que a gente veio fazer aqui? Mas Paulo e Silas ensina a gente o nível da adoração. Uma vida de oração no nível da adoração. Eu creio que Paulo só olhou para Silas, Silas olhou para ele e começou a cantar. Vou inventar uma música aqui. Começou a cantar. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Me ajuda aí, gente. Deus é impossível. E se orarmos a Deus, Ele vem e responde. Aí Silas vai dar tudo certo. E aí começaram a cantar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E começaram a cantar. A Bíblia diz que eles começaram a cantar e encheu o lugar. Quem estava gemendo parou de gemer. Engraçado, vou contar um testemunho rápido aqui. Eu trabalhei no Frei Canecas, que nem existe hoje, né? Passei lá, só está aquela porta. Eu trabalhei ali no Frei Caneca. E a gente estava reformando um pavilhão. E nesse pavilhão, um dia nós entrávamos com muito medo, porque as pessoas, os detentos ali era mais tranquilo, mas olhar para a gente, eu te conheço. Falei, me conhece de onde, rapaz? Não ando nem aonde você anda. Você me conhece o quê? Aí, um dia nós estávamos lá trabalhando, rapaz, e sempre aquele muita gente, né? Sempre aqueles burburinhos, aquela voz de multidão. E de repente, uma voz começa a calar todas as vozes. Um homem começou a cantar uma música da Chile Carvalhais. Eu estava desviado nessa época. Eu estava desviado. E ele cantou uma música da Chile. Acho que a Chile canta essa música assim, ó. Lá vem Faraó, na frente Israel. Faraó chegou primeiro. O Senhor é Deus. Lá vem Faraó. Ajuda aí, Maia. Você conhece essa? Não é sua época, não. Na frente Israel. Irmãos, foi uma calmaria. Que a gente parou de trabalhar, todo mundo ficou assim, ó, olhando para o alto. E aquela voz, ele dentro da cela, ele não estava nem lá embaixo no pátio, ele estava dentro da cela dele e cantando, mas aquilo parecia uma caixa de som. Acalmou todo lugar. E quando eu leio, eu lembro disso, porque eu presenciei isso lá. Nós paramos de trabalhar, ficamos todo mundo pé parado assim, ouvindo, porque ele cantou lindamente esse hino. Como eu já ouvi esse hino cantar na minha igreja, cantava quase todos os cultos, e ninguém nunca cantou como aquele homem, que eu não faço ideia quem seja, mas cantou lindamente na presença do Senhor lá, e acalmou aquele lugar, assim você não ouvia mais vozes de ninguém. E eu creio que isso aconteceu com Paulo e Silas. Quando eles cantaram, eu creio que aquele ambiente daquele lugar, quem estava gemendo parou de gemer, quem estava chorando parou de chorar, para ouvir aquela melodia, e deve ter se perturbado e dizendo, poxa, eles estão piores do que nós e estão cantando, não é verdade?
Eles estão piores, porque foram açoitados. Nós já apanhamos, mas estamos aqui. Agora, eles estão fresquinhos, acabaram de apanhar, mas estavam adorando. E voltamos lá para Tarsa. Quando Deus recebe aquele louvor, aquela adoração, Deus então respira aquela adoração. E imediatamente, quando Deus respira essa adoração, esse incenso que chega diante do trono dele, eu creio que Deus devolve aquilo que ele respira. E quando ele respirou, ele devolveu, mandando os anjos descer até aquela prisão e quebrar todos os grilhões daquela prisão, abalar toda a estrutura daquele lugar. Não foi isso que aconteceu? O lugar foi abalado, o lugar estremeceu, houve um terremoto naquele lugar, porque 2 homens estavam num nível de oração que eu e você precisamos estar. O nível da adoração, de adorar a Deus em todo o tempo, em todo o tempo. Eu estava com um pastor, quando ele recebeu uma notícia. Se sou eu, de repente eu ia cair duro. Ou então, eu ia ficar desnorteado. Você recebeu a notícia que seu filho faleceu. Alguém tirou a vida do seu filho. Eu não gosto nem de pensar nisso. Mas eu estava do lado desse homem. Muitos podem pensar assim, eu pensei isso dele na hora. Esse homem é de uma frieza, um pastor. Mas não é não. Preparando essa mensagem, o Espírito Santo foi me mostrando. Ele já estava no nível da adoração. Eu ainda estava no nível da petição. Ele, quando recebeu essa notícia, ele só abaixou os olhos e virou para mim e falou assim, vamos ali dentro agradecer a Deus? Eu fiquei assim preocupado, falei, será que ele está no juízo perfeito dele? Ele falou assim, não, vamos louvar o Senhor. E entrou e agradeceu ao Senhor pela vida do filho dele. Eu não vi uma lágrima cair no rosto daquele homem naquele momento. Ele saiu dali como se nada tivesse acontecido, foi para casa tratar dos assuntos. Passou, acho que eu não consegui ir naquele velório. Passou um tempo, eu falei assim, eu vou lá visitar ele, em Nilópolis. E quando eu chego lá, para minha surpresa, a esposa dele falou assim, pastor, entra aí que ele vai demorar um pouco. Eu falei, não, vou embora e vem um outro dia. Não, espera aí que ele já deve estar de volta. Eu falei, mas ele foi muito longe? Não, ele foi lá no presídio. Eu já regalei meu olho e ela falou assim, não, ele foi lá. O menino morava do lado da casa dele, amigo de infância. Existia um portão no muro, que um ficava na casa do outro. O menino tratava ele como um pai e ele tratava o menino como um filho. Esse menino do lado, vizinho, matou o filho dele. Eram amigos. E por causa de alguma coisa, alguma namorada, alguma coisa assim, matou. Eu não sei muito bem dessa parte. E o que me prendeu foi a atitude desse homem. E quando eu cheguei lá, a esposa dele me contou. Ele foi ao presídio para cuidar do menino. Eu falei, você está brincando, pensando comigo, aí também é demais. Aí não. Cuidar do menino que matou seu filho? Irmão, olha o tipo de crente. Será que eu e você é esse tipo de crente, meu irmão? Hein? Esse tipo de crente ao ponto de perdoar uma pessoa nessa esfera.
E quando ele chegou diferente. Ele falou: ô pastor Leonardo. Eu falei: ô rapaz. E ele falou assim: puxa, sabia que você vinha hoje, você falou que vinha, e eu com os olhos regalados assim, querendo entender o que está acontecendo. Porque uma coisa eu aprendi: procure andar com um homem mais santo do que você. Procure andar com um homem que sabe mais do que você. Quando eu vim aqui para essa igreja, porque eu admirava e admiro muito o pastor Valmir, porque eu conhecia ele de eventos. E quando Deus me falou para mim tomar uma direção, uma das coisas que me fez, porque eu admiro esse homem, sei que ele é um homem de Deus. E esse pastor, ele conversou com a esposa dele, entregou as vasilhas, levou comida, levou tudo para o menino. E eu falei com ele assim: é isso mesmo que você está me falando? Você está cuidando? Eu falei: estou. Depois que eu vim para casa, que eu enterrei meu filho, a minha vontade era matar ele. Mas eu orei ao Senhor, falei: Senhor, qual é a tua vontade? Me diz a tua vontade, porque a minha é fazer com ele o que ele fez com meu filho. Porque essa é a vontade carnal, humana nossa. Mas qual é a tua? Ele falou que num sonho Deus falou com ele assim: você vai cuidar desse menino. Você vai cuidar dele. Você vai lá no presídio. Você vai cuidar dele como se ele fosse o seu filho. Irmão, para resumir a história, muitos anos depois eu fui encontrar com esse rapaz, com esse pastor amigo meu. Eu fiquei assim impressionado. Quem era o auxiliar dele na igreja? O rapaz que havia tirado a vida do filho. Eu fico até emocionado, porque é algo assim. Eu falei: Senhor, eu quero chegar a esse nível de crente. Eu quero chegar nesse patamar de adoração, ao ponto de não olhar para a circunstância, olhar somente para o Senhor. O que tu tens, o que tu queres. Isso é intimidade com Deus. É uma intimidade com Deus muito grande, como o apóstolo Paulo tinha, como os apóstolos tinham. A gente precisa ter essa intimidade. A gente está aqui nesse lugar lutando para ver essa igreja crescer. Irmão, nós estamos construindo aqui um templo, louvado seja Deus, mas mais importante do que este templo são as vidas, são as almas. Mais importante do que este lugar são as pessoas. Pode ter certeza disso. No meu coração só existe um intuito, só existe um propósito: fazer esta obra para ver esse lugar repleto de vidas, para ver vidas transformadas. Tem muita gente precisando de Cristo, que ainda não conhece esse lugar. Esse lugar que você quer que Deus transforme as vidas aqui neste lugar? Você quer que Deus ainda faz milagre aqui neste lugar? E Deus só faz isso porque nós estamos aqui, porque nós carregamos a presença dEle. A presença dEle está em nós, e nós precisamos ter uma intimidade ainda maior com Ele. Porque essa intimidade vai gerar em nós essa situação, essa postura, esse caráter, de quando o mal vier sobre as nossas vidas, nós sabemos como lidar com ele. Lembra da mulher de Jó, que Jó diz assim: o bem do Senhor você soube receber, mas o mal você não soube, né? O bem todo mundo quer, não é verdade? Mas o dia mal, será que nós estamos preparados para o dia mal? E nós temos que estar preparados, porque como nós lemos aqui, temos que orar em todo o tempo, vigiar em todo o tempo. Não é tempo de descansar. O diabo não está descansando. O diabo está aí com as suas armas, tentando destruir o povo de Deus. Por isso nós precisamos prevalecer, precisamos permanecer, precisamos estar orando em todo o tempo, no Espírito em todo o tempo. E subindo os degraus a qual nós precisamos subir para chegar o nível de adoração. Amém? Adoração. Ao ponto que nenhuma notícia vai nos desestruturar.
porque a gente sabe em quem a nossa fé está firmada, em quem você tem crido, em quem você tem confiado, em quem você tem intimidade. Amém? Aleluia. Se coloque de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir os músicos para virem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está no nível de petição, ai pastor, ainda estou aqui nesse raso ainda. Estou só nesse raso, só sei pedir, pastor. Não consigo chegar na presença de Deus, nem lembro de algumas palavras, só sei pedir. Amém. Mas começa a pedir ao Senhor, para você passar para o outro nível, nível do louvor. E depois você entrar num outro nível de ação de graça, até você chegar no nível de adoração. Amém? Aonde você vai adorar o Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é justo e verdadeiro, Ele é fiel. Por isso que a Bíblia fala: entre no seu quarto, em secreto, e em secreto ore ao seu Pai, e em secreto o seu Pai se manifestará a você, te abençoará, derramará sobre você as bênçãos que Ele tem. Mas tudo é entre você e Deus, é só entre você e Ele, é a intimidade. Você quer ter intimidade com Deus nessa noite? Nós vamos começar aqui. Eu falei para o Roberto assim: pastor Roberto, eu vou bater muito na tecla, que eu quero ver amanhã aqui a nossa igreja unida. Se nós queremos ver a vitória deste lugar, se você tiver condições, que de repente você não vai ter condições, mas se você tiver condições, vem amanhã. Nós vamos orar para Deus mudar a história da nossa igreja, mudar a história desse bairro, mudar a história do Rio de Janeiro. O avivamento, quando aconteceu, não aconteceu numa grande igreja, aconteceu com uma igreja pequena e com um grupinho de pessoas, mas que estavam orando sinceramente diante do Senhor. E Deus fez um avivamento, né, que se espalhou para as nações, e nós somos frutos desse avivamento. Aleluia. Mas se você quer romper nesta noite, você quer ter uma vida de oração, eu quero te convidar aqui à frente. Nós vamos orar por você. Eu quero estar nesse nível de adoração. Eu quero estar nesse nível, pastor. Eu sei que é difícil, mas eu quero estar no nível de adoração. Vem até aqui à frente, nós vamos orar por você nesta noite. Às vezes tem alguma coisa que está te impedindo, e a gente sabe que na hora que a gente vai orar, telefone toca, campainha toca, celular toca, é criança que chama, não é verdade? Mas nessa noite nós vamos entregar diante do Senhor as nossas vidas, porque nós queremos experimentar o melhor do Senhor. Aleluia. Entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Pai, eis aqui os teus filhos, Senhor. Nós viemos aqui à frente. Eu já estou aqui porque eu também quero estar nesse nível, Senhor. Ó Pai, se o Senhor nos despertou para isso nesta noite, nós queremos estar, ó Deus, ligado a Ti, Senhor, conectados diretamente contigo, porque a Tua palavra nos declara que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu.
Então, Senhor, ensina-nos a cada dia a orarmos na Tua presença, a buscarmos a Tua presença. Ó Deus, há aqui os meus irmãos que vieram até aqui à frente, Senhor, porque eles querem ter uma vida de oração, aonde através da oração os resultados possam chegar sobre a vida deles, sobre o lar, sobre a casa de cada um dos meus irmãos. Pai, eu te peço nesta hora que cada um deles possam ter uma experiência contigo nesta área, ó Deus, aonde eles vejam a manifestação da glória do Senhor e do teu poder. Pai, eu entrego a vida de cada um deles aqui nesta noite. Vieram até aqui à frente, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, nós precisamos de Ti, e nós queremos em todo o tempo a Tua presença em nossas vidas. Pai, eu entrego nas Tuas mãos a vida dos meus irmãos, a vida desta igreja. Muda, Senhor, a nossa história, muda, Senhor, a nossa história neste lugar para uma história ainda melhor. Tu tens o melhor para nós neste lugar, e através da oração nós iremos alcançar o nível a qual o Senhor deseja de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo agora sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Intimidade com o Pai, intimidade com o Pai, intimidade com o Pai, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Assim nós oramos nesta hora, e assim já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito ainda que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus, a igreja diga amém e amém. Senhor, louvado seja Deus. Volte para o seu lugar cantando. Creia no poder da oração. Aleluia. Eu creio no poder da oração. Levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Estenda suas mãos assim. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelos louvores que nós entoamos aqui na Tua presença, em adoração a Ti. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um dos meus irmãos que fizeram, ó Deus, juntamente conosco aqui, este culto para Ti, Senhor, porque estamos aqui por Ti, ó Pai. E agora, Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Nos dê uma semana de vitória na Tua presença, uma semana de conquista, uma semana que a gente veja a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, assim nós despedimos o Teu povo na santa paz do Senhor, e que a bênção de Deus Pai, o amor de Deus o Filho e as consolações de Deus o Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos cantar a bênção? Aleluia. Abençoe quem está ao seu lado aí, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo.